essa sua vivência relacionada com a parte do trabalho em si, né? O que você tem para partilhar hoje para quem está nos ouvindo em relação a essa temática, os conflitos vindo dessas relações, né? Excelente, Ale. Eu vou só puxar um pouquinho antes, tá? Para a Claro, gente claro. tentar entender e a gente fazer até um pensamento, né? Um linear assim. Que eu gosto muito de começar esse debate, principalmente a relação no ambiente de trabalho, com 3 perguntas, né? Que eu acho muito interessante, que é assim, tipo, Lê, você já parou, né? Até para você mesma, para todo mundo que estiver assistindo, para pensar com quantas pessoas a gente se relaciona ao longo da nossa vida, né? A gente tem relacionamento diário, mensal, semanal, com tudo é relação hoje em dia, desde relação com amizade, relacionamento amorosos, familiares e até relações contratuais, né? Até um contrato de aluguel é uma relação que você tem, né? E aí, quando a gente para pensar em relações, né? A gente já parou para pensar que o conflito é inerente a essas relações, né? É normal ter um conflito, né? Por quê? Porque cada um, né, traz consigo uma mochilinha, né? Com suas vivências, suas histórias de vida, suas convicções e jeito de pensar. E que às vezes o que eu penso não é o mesmo que você pensa. E além disso, tem relações ao longo da nossa vida, sempre tem. A gente sempre tem conflito existe, né? E aí a gente tem que parar para pensar que a maioria desses conflitos acontece no ambiente de trabalho. Porque a maior parte da nossa vida é no ambiente de trabalho, né? Se a gente um dia tem 24 horas, 8 horas dormindo, 8 horas supostamente trabalhando, né? Seja o trabalho ambiente online, virtual, que hoje tem muito, presencial, ou em organizações públicas ou privadas, 1/3 do nosso dia é trabalhando. E esses conflitos existem no ambiente de trabalho, né? É uma parte que a gente passa desde relacionamento horizontal, vertical, né? O conflito existe e está inerente, não tem como a gente fugir dele, né? Então, assim, um primeiro questionamento que eu trago aqui para a gente refletir é o quanto tempo a gente passa no ambiente de trabalho e o quanto o conflito está presente nessa relação, que a gente não pode fugir dele. E aí, é uma coisa muito interessante que eu acho que a gente pode falar, então, o conflito, ele precisa ser visto negativo, né? Principalmente no ambiente de trabalho. E aí tem até um vídeo seu muito interessante, que eu até trago aqui, convido todo mundo para assistir, que eu já assisti algumas vezes, que é um vídeo que você fala qual é o significado do conflito para você. A gente tem muita intenção de que o conflito é negativo, né? E que proporciona perdas para a parte. E não é verdade, né? A gente tem que começar a pensar no conflito como um conflito capaz de crescer, amadurecer, refletir. E quando a gente pensa nisso no ambiente de trabalho, é muito enriquecedor. Recentemente até aconteceu comigo mesmo, né? Eu tinha um prazo para cumprir com algumas coisas e eu tinha entendido, né, por uma falha de comunicação, enfim, não importava como, que seria até uma certa data, uma X data. Só que tinha algumas pessoas ali que deveriam ter datas diferentes. E eu coloquei tudo num bolo só e coloquei numa data. E aí, quando surgiu o conflito, tipo, olha, essas pessoas são diferentes. O que você fez com elas de ter colocado Volta do Mundo na mesma data? E aí eu falei, nossa, onde está a falha? E aí a gente, através desse conflito que teve, a gente foi buscar a falha, e a gente entendeu, achou o conflito, achou o questionamento e resolveu. Então, se eu tivesse recebido aquela informação, olha, você errou, essas pessoas não eram para estar aqui, e tivesse olhado para o lado negativo, teria parado ali, talvez não teria nem resolvido. Então, qual foi a ideia, né? Tipo, tá, então não era para estar aqui? Foi um erro? Tem um conflito? Vamos enxergar o erro e vamos tentar resolver. Então, eu acho que a gente primeiro tem que mudar o nosso mindset para o conflito. Deixar de ser negativo, olhar ele com um olhar mais positivo e tentar aplicar no nosso dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho.